Muito antes dos europeus desembarcarem nas Américas, já haviam várias e várias civilizações por aqui. Algumas delas são bem famosas, como os Maia ou os Astecas, aparecendo em filmes, séries, games e tudo mais. Tudo da cultura pop. Já outras, como os Wari, são bem menos conhecidas. Todas essas civilizações do passado acabaram tendo algo em comum. Elas carregam consigo vários mistérios, desde suas tradições até seu sumiço repentino. Nesse vídeo, você vai conferir 9 civilizações antigas das Américas que, de uma hora para outra, simplesmente desapareceram. Muitas delas deixaram para trás grandes cidades, estruturas, construções e, principalmente, mistérios que não acabam mais. Vamos começar com uma das mais famosas de todas, que certamente você já deve ter ouvido falar: a civilização Maia. A famosa civilização das pirâmides enormes, com extensas escadarias que, quando somadas à plataforma da pirâmide, chegam a 365 degraus. Sim, exatamente o mesmo número de dias em um ano, mostrando que eles tinham um grande conhecimento do universo. Os maias viveram na região sudeste do México por volta de 1500 a.C., e tinham como principal atividade agrícola o cultivo do milho, feijão, abóbora e mandioca. E é até difícil entendermos como eles saíram de uma sociedade agrícola simples para a construção de pirâmides monumentais. Mas foi exatamente o que aconteceu. Eles ergueram pirâmides, templos, palácios, praças, tudo isso enquanto desenvolviam uma agricultura muito avançada, com terraceamento e irrigação. E, é claro, eles também desenvolveram sistemas sociais complexos, que incluíam a noção de calendário e até mesmo uma astronomia de ponta. Estudos mais recentes demonstram que os maias podem ter chegado a uma civilização com até 16 milhões de pessoas, o que demonstra sua profunda organização. Mas aí então, quase de uma hora para outra, eles sumiram. Por quê? Na verdade, eles não desapareceram da noite para o dia. O que ocorreu foi um declínio progressivo da civilização maia entre os séculos 8 e 10, cujos motivos exatos seguem sendo discutidos entre os historiadores. O consenso é que não foi um único motivo, nada como uma grande guerra ou uma grande epidemia, muito menos aliens ou monstros, mas sim algo multifatorial. Para começar, os eventos climáticos devido ao desmatamento intenso alteraram os padrões da chuva, agravando a escassez de água, sendo que a seca prolongada naquele período era algo fatal para uma civilização. Além disso, diversas cidades e estados não pararam de aumentar, causando conflitos armados com mais frequência. Lembra dos 16 bilhões de maias? Por mais surpreendente que esse número seja, a verdade é que a superpopulação urbana sobrecarregou recursos locais, sendo a principal responsável pelas crises internas. Sendo assim, podemos dizer que os maias não encontraram seu fim em um único evento, mas na junção caótica de fatores climáticos, ambientais, sociais e políticos. Até hoje, isso intriga arqueólogos e historiadores de todo o mundo, principalmente pela pergunta que não quer calar: estaríamos fadados ao mesmo destino dos maias? Você já assistiu a animação O Caminho de El Dorado? O desenho faz referências a povos originários das Américas e, como principal deles, a cultura muisca, que ficava onde hoje é a Colômbia. Os muiscas tinham toda uma economia baseada em agricultura, metalúrgica, extração de sal e trocas comerciais, e produziam vários objetos de ouro, utilizando-os como oferendas sagradas aos seus deuses. A lenda de El Dorado, a Cidade de Ouro, na verdade se originou de um ritual musical dos muiscas, e não de uma cidade realmente feita de ouro. Nesse ritual, era marcada a ascensão de um novo Zipá, que era uma espécie de líder social, que era coberto com pó de ouro e embarcava em uma balsa. Uma vez, sobre a lagoa de Guatavita, ele jogava ouro como oferenda aos deuses aquáticos, e então mergulhava.
Isso demonstrava sua pureza e divindade. Quando os conquistadores espanhóis chegaram ao local e presenciaram esse ritual, com um homem todo banhado em pó de ouro, eles tiveram uma única reação. O homem de ouro só podia ter vindo de uma cidade de ouro. O fato da balsa utilizada pelos Zipá também ser toda coberta com ouro apenas ajudou a propagar esse mito de El Dorado, rendendo histórias, filmes, games e tudo mais. Na verdade, por mais misteriosa que fosse e com tradições incríveis, o fim da civilização muisca não chega a ser um mistério, a partir do momento em que os conquistadores espanhóis chegaram na região. Por volta de 1537, os muiscas entraram em um trágico declínio político e cultural. A maioria foi morta ou escravizada, com suas tradições e línguas se perdendo em um grande genocídio espanhol. Apesar disso, hoje em dia há esforços dos governos locais para resgatar essa cultura do passado e, quem sabe, até mesmo encontrar a certa cidade de ouro. Se você gosta de histórias e de estudar civilizações antigas, certamente estudou alguma vez sobre as civilizações peruanas, especialmente o Império Inca. Cusco, a capital do império no coração do Peru, é atualmente uma região que recebe turistas vindos do mundo inteiro. Mas você sabia que antes dos Incas, os pioneiros do Império Andino foram os pouco conhecidos Huari? Os Huari são considerados os primeiros a estabelecer um império na região dos Andes, lá entre os séculos 7 e 10, sendo predecessores dos Incas. A capital do Império Huari, chamado Huari, foi uma das maiores e mais complexas cidades daquele período, abrigando mais de 70 mil pessoas. O planejamento urbano de uma cidade tão grande era bem avançado para a época, reforçando o quão bem estruturados eram os Huari. Apesar disso, eles não eram necessariamente um povo pacífico. Era comum, por exemplo, que eles obrigassem os povos conquistados a seguir sua língua e cultura. O templo maior, situado na cidade de Huari, era onde rituais, oferendas e até mesmo sacrifícios humanos eram realizados, todos centrados em cultos solares e fertilidade. Por volta do ano 1000, o Império Huari acabou entrando em um declínio e até hoje não se sabe muito bem o que pode ter ocasionado isso. Assim como ocorreu com os maias, os historiadores creem que os problemas climáticos, secas prolongadas e a crise na agricultura possam ter sido um principal motivo. E claro, os conflitos internos também existiam, além de conflitos externos contra outras civilizações que não gostavam muito da ideia de serem conquistadas. Apesar de terem desaparecido, a herança dos Huari continuou em frente. Suas conquistas em urbanismo, engenharia e até mesmo administração influenciaram diretamente os Incas, que não apenas herdaram, mas também expandiram muitos dos sistemas que os Huaris começaram a desenvolver. Quem também deixou o mistério para trás antes de desaparecer foi a civilização Nazca, conhecidos como mestres do céu e do deserto. Os Nazca podem até ter desaparecido, mas deixaram para trás algo que até hoje os cientistas e pesquisadores não são capazes de explicar. Linhas enigmáticas no deserto, formando figuras gigantescas, as famosas linhas de Nazca. Os Nazcas viveram na região sul do Peru em um local extremamente seco, os obrigando a dominarem o deserto. Não à toa, eles são conhecidos como mestres do deserto por conseguirem sobreviver e florescer nesta região extremamente inóspita. Eles desenvolveram grandes aquedutos subterrâneos, capazes de coletar água em poços subterrâneos, e alguns deles funcionam até os dias de hoje, séculos e séculos depois. Mas claro, apesar de impressionantes, os Nazcas não ficaram famosos graças aos aquedutos, mas sim graças às linhas de Nazca. Essas linhas são enormes marcas desenhadas no solo do deserto, formando figuras gigantescas. Essas figuras iam desde animais até formas geométricas e humanoides, e é deles o famoso desenho do astronauta. Para fazer esses desenhos, eles removiam grandes pedras do chão
para revelar o solo mais claro abaixo delas, gerando um efeito de desenho. Mas para quê? Essa é a grande questão. E até hoje, os pesquisadores não possuem explicações claras para isso, apenas teorias. Há quem diga que isso faça parte de cerimônias religiosas, ofertas visuais para os deuses do céu e da água, ou como alguns preferem acreditar, sinais de que algum ponto do passado os Nazcas foram visitados por seres de outro mundo e que, teoricamente, explicaria o desenho do astronauta. Fora as teorias e as conspirações, não há consenso sobre os desenhos. A queda dos Nazca começou no ano de 500 d.C., se estendendo até o ano 750, com vários fatores envolvidos. Dentre eles, os pesquisadores apontam para ou melhor, uma série deles em específico: os fenômenos climáticos extremos, furacões, inundações e erosões, além do desmatamento dos Nazca para a prática da agricultura, tornaram a região cada vez mais vulnerável às enchentes. Mais uma vez, por mais avançados que fossem, se tornaram mais um exemplo da força da natureza, sobrepujando a força humana. Vamos sair então das linhas misteriosas para aqueles conhecidos como os mestres guerreiros do México, os toltecas. Eles se desenvolveram na região do Vale do México, tendo como capital a cidade de Tula. Assim como várias outras civilizações, eles também tinham uma economia baseada na agricultura, com sistemas de irrigação e cultivo super sofisticados. No entanto, eles também tinham outro grande foco: a guerra. Os toltecas tinham forte presença guerreira e religiosa. Sua sociedade era altamente hierarquizada e militarizada, na qual havia grande poder nas mãos da elite dominante. Muitos dos deuses que cultuavam sobrevivem até hoje, como Seacatl ou Piltusim, que é até hoje uma referência espiritual e cultural meso-americana. Mas por mais fortes que eles tenham sido, assim como todas as demais civilizações desse vídeo, os toltecas também tiveram seu fim. Fatores como fortes secas, mudanças climáticas e problemas agrícolas ajudaram bastante para que eles encontrassem o seu fim, como os demais. Porém, isso não foi tudo. Ainda há um certo mistério sobre o que de fato ocorreu, porém, existem fortes evidências arqueológicas que apontam para uma explicação: a destruição violenta da cidade de Tula. Os toltecas eram uma civilização guerreira e eram muito bons nisso. Mas mesmo os melhores, uma hora acabam caindo. Colunas queimadas, estátuas enterradas, são vestígios de conflitos amargos e invasões de tribos vizinhas, e são tidos por muitos como a principal queda dos toltecas. Apesar de sua queda, sua grandeza foi histórica e até hoje os historiadores apontam que houve lendas astecas sobre a força dos toltecas. A próxima civilização de nosso vídeo possui uma grande diferença em relação a todas as outras, pois ao contrário das demais, os zapotecas não chegaram a desaparecer e até hoje ainda há comunidades que falam seu idioma. Eles surgiram no ano 500 a.C. e eram conhecidos como o Povo das Nuvens, pois sua capital foi estabelecida no Monte Alban, uma colina a quase 400 metros acima dos 3 vales da região do sul do México. Os zapotecas eram super hierarquizados, com os nobres e sacerdotes no topo da hierarquia, seguido dos guerreiros, mercadores, artesãos e agricultores. Dentre as civilizações mesoamericanas, os zapotecas são os responsáveis por desenvolver um sofisticado sistema de escrita e, além disso, também criaram complexos calendários rituais e solares, se baseando na observação astronômica que eles usavam para aplicar em suas atividades agrícolas e cerimônias religiosas. E falando em religião, eles eram um povo extremamente conectado com as suas crenças religiosas. Eles adoravam deuses ligados à chuva, à luz, ao milho e a diversos outros aspectos da natureza. Mas antes que você queira se juntar a elas, saiba que, assim como várias outras civilizações do período, eles também eram adeptos do sacrifício humano.
Em suas lendas, eles acreditavam serem nascidos de pedras, árvores e jaguares e consideravam que seus governantes eram descendentes diretos de seres sobrenaturais. Quando os espanhóis chegaram, lá no século XVI, os zapotecas foram vítimas de várias guerras, doenças e destruição cultural. Tudo isso afetou negativamente sua cultura e tradição, fazendo com que eles quase sumissem do mapa. Apesar de tudo ir contra eles, os zapotecas ainda assim mantiveram sua identidade e atualmente milhares de pessoas da região Vale Central de Oaxaca seguem mantendo o idioma zapoteca vivo, além da tradição e a cultura ancestral. Eles são um povo que, contra tudo e todos, seguem resistindo. Enquanto os zapotecas são o povo das nuvens, os Chachapoya são conhecidos como os guerreiros das nuvens e tiveram um fim trágico. Eles ganharam esse nome pelo hábito de se esconderem nas florestas nubladas dos Andes setentrionais, localizadas na região entre a Colômbia, Equador e Venezuela. A alcunha de guerreiro das nuvens foi dada aos Chachapoya pelos Inca, e não por admiração, e sim pelo fato de serem inimigos mortais. O próprio nome deles, Chachapoya, não era autodenominado, mas algo atribuído pelos Incas que chegou até nós. As duas civilizações entraram em uma guerra por volta do século XV. E mesmo tendo resistido o mais bravamente que podiam, no final, os Chachapoya foram derrotados e conquistados pelos Incas. Essa foi a primeira derrota deles, mas não a última. Por volta de 1532, quando os espanhóis chegaram, os Chachapoya remanescentes resolveram se alinhar a eles, para mais uma vez enfrentarem os Incas. Os espanhóis venceram. Os Incas foram derrotados, mas no final, isso acabou não se tornando tão bom quanto os Chachapoya esperavam. Os espanhóis nem piscaram quando chegou a hora de trair os Chachapoya. E com isso, eles tiveram sua segunda derrota, e desta vez, definitiva. Subindo um pouquinho no mapa, vamos para a América do Norte, mais especificamente para os Estados Unidos, lar da antiga civilização Cahokia. Durante o ano 700 d.C., no sudoeste de Illinois, ao decorrer do lago Mississippi, os Cahokia mantinham uma civilização de 100 a 200 mil habitantes e viviam em uma cidade tão grande e complexa quanto as maiores da Europa no mesmo período. Mas, de repente, de uma hora para outra, eles simplesmente abandonaram a cidade e resolveram ir para outra direção. Eles possuíam um grande centro urbano planejado com praças, cerimoniais, residências, bairros administrativos e até mesmo uma administração centralizada. Por volta do ano 1400, Cahokia virou uma cidade fantasma, se transformando em uma lenda. Mas os habitantes não deixaram para trás nenhum tipo de registro que justificasse esse abandono. Mesmo sem ter certeza, os historiadores e arqueólogos levantam algumas teorias do que possa ter acontecido. Novamente, os motivos mais comuns retornam, falando de grandes períodos de seca e inundações, gerando crises agrícolas. Por fim, mas não menos importante, os Olmecas são considerados como a civilização mãe da Mesoamérica. Foram eles que inspiraram as civilizações que vieram após eles, como os maias e os astecas. São Lourenço foi o grande centro urbano dos Olmecas, ativo entre 1400 e 900 a.C., e também foi o lar das famosas cabeças colossais Olmecas. Por falar nas grandes cabeças colossais, apesar de não haver um consenso entre os pesquisadores sobre elas, o mais provável é que elas representem grandes governantes olmecas importantes. Além das cabeçonas, os olmecas também produziram máscaras de jade e diversos entalhes, demonstrando um grande talento nas artes. Eles também são os responsáveis por iniciarem vários conceitos religiosos e mitológicos, que reverberam até os dias de hoje. Templos, plataformas, sistema de cerimônias, jogos de bola sagrados, ritos xamânicos e, sim, os famosos sacrifícios também fizeram parte da sociedade olmeca. Isso nos faz perguntar: como um povo
tão importante que influenciou vários outros que estavam por vir, chegou ao seu fim. O que se sabe é que por volta do ano 400 a.C., Laventa, o principal centro olmeca, também onde eles construíram a maior pirâmide do período, foi abandonada. Um abandono que ainda não é claro para os historiadores. Dentre as principais justificativas estão as já conhecidas: mudanças ambientais ocasionadas pelo deslocamento de cursos hídricos, o que inviabilizou a agricultura e infraestrutura urbana dos olmecas. Outra provável explicação vem do desgaste ecológico, com erosão e degradação do solo causadas pelo desmatamento. Além disso, conflitos internos e rebeliões ocasionadas pela elite, que seguia exigindo um trabalho cada vez maior da população para a construção de monumentos. É uma das possíveis causas do fim do Império Olmeca. No entanto, mais uma vez, essas são apenas teorias, pois é praticamente impossível cravarmos uma única explicação para o desaparecimento de uma civilização inteira. Vale lembrar que, mesmo tendo chegado ao seu fim, ainda assim, o Império Olmeca foi um dos mais importantes a existir na América Antiga. Seu impacto cultural influenciou várias outras civilizações que vieram depois, o que apenas reforça sua importância e sua capacidade de continuar existindo, não fisicamente, mas culturalmente. Ao final, se podemos tirar uma lição de todas essas incríveis civilizações que acabaram encontrando seu fim, é de que a natureza é sempre implacável. Apesar de não sabermos ao certo o motivo que levou ao fim a maioria delas, nós sabemos que os impactos ambientais tiveram sim uma grande influência na maior parte das derrocatas sociais. Por maior que já tenha sido uma civilização do passado, por mais guerreira ou elaborada, a verdade é que nenhuma foi capaz de superar a natureza. Será que isso pode nos dizer algo para o nosso futuro?